dia, sexto ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão de um conteúdo que vocês realizaram, atividades falando sobre verbos e encontros vocálicos. Mas antes de nós chegarmos lá no exercício, verificarmos o gabarito de cada questão, nós vamos dar uma revisada aí nesses dois assuntos, verbos e encontros vocálicos. Para mais à frente, retomarmos esse exercício que foi realizado por vocês e verificarmos aí, né, quais foram as dúvidas que surgiram, o que aconteceu que de repente algumas pessoas confundiram, né, as respostas, leram uma pergunta, mas acabaram interpretando de outra forma e responderam o exercício de maneira equivocada, ou aqueles que responderam corretamente, que tiveram mais atenção. O objetivo aqui é que todos revisem o conteúdo e que a gente tenha aí, ó, bem agora fixado o que é verbo e os tipos de encontros vocálicos que nós temos na língua portuguesa. Então, vamos dar uma relembrada aqui nesse conceito aqui, ó. Tempos e modos verbais. Nós temos aqui, ó, verbos de 3 conjugações. Essa informação ela é muito importante porque alguns exercícios podem trabalhar exatamente com esse conceito de que você identifique a que conjugação o verbo pertence. Prestem atenção aqui, ó. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Ou seja, nós temos 3 conjugações aqui. Como saber a que conjugação o verbo pertence? Pela terminação que ele tem, ó. Todos os verbos, isso já tem gente lembrando, ó. Todos os verbos terminados em A são da primeira conjugação, ó. Amar. O verbo volta para a forma original dele. Segunda conjugação, verbos terminados em E. E aí, lá na nossa videoaula, nas explicações anteriores, eu informei ainda a vocês que aqui na segunda conjugação, nós também temos os verbos terminados em or. Eu dei o exemplo do por e seus derivados, como repor, compor, eles também fazem parte da segunda conjugação. Todos os verbos de terceira conjugação terminam, ó, com ir. Então, nós temos amar, comer e partir. Ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação. Então, aqui nós identificamos a que conjugação esse verbo pertence. Modos verbais. Nós temos 3 tipos, ó. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo vai indicar uma situação. E aí o verbo vai ser conjugado, trazendo exatamente essa ideia dentro do contexto. Reparem aqui, ó. Todas as vezes que eu tiver o modo indicativo, e claro, ali eu tenho os tempos, né? Tem o presente, tem o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Todos eles estão aqui, ó, no modo indicativo. O que esse modo representa dentro do contexto? Uma realidade, algo dado como certo. Exemplo, eu estudo todos os dias. Isso é modo indicativo. Por quê? Ó, é uma realidade, é algo certo. O modo subjuntivo é o contrário do indicativo. Se aqui o fato é certo, no subjuntivo é incerto. E algo hipotético. Hipotético lembra o quê? Hipótese. Tá? Por exemplo, se eu estudasse todos os dias, me sairia bem nas atividades. Então, reparem que agora, ó, eu trouxe algo incerto, hipotético, diferente do indicativo. Lá no imperativo, nós vamos ter quais ideias aí, ó? Ordem, conselho, pedido, sugestão. Por exemplo, façam as atividades agora. Reparem, então, ó, que eu trouxe isso aqui, ó, o contexto de ordem. Então, vamos recapitular aqui, ó. Os verbos pertencem a 3 conjugações diferentes. Como que eu vou identificar a que conjugação o verbo pertence?
A maioria das vezes, os verbos estarão conjugados em algum tempo. O que vocês vão fazer? Levá-lo para a sua forma original. Qual é essa forma original, professor? Com a terminação R no final. Então, por exemplo, estava escrito lá, o ator cantou durante toda a apresentação. Cantou está conjugado no passado, pretérito perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou levá-lo lá para a sua forma original. Cantou vai virar o quê? Cantar. Então, olha só a terminação ar aqui, ó. Primeira conjugação. Isso aí. Vocês vão retomar o verbo para essa forma, no infinitivo, que são essas três aqui, ó. Ar, ou ir. E nós temos também os verbos terminados em ou. Aí sim, eu vou saber a que conjugação esse verbo pertence. Outro detalhe importante. Quando eu souber já separar a que conjugação o verbo pertence, eu preciso lembrar que eles estão em modos. E nós temos três. Indicativo, fato certo. Subjuntivo, fato incerto. E o imperativo trabalha com essas ideias aqui. Ordem, conselho, pedido, sugestão. Então, aqui nós fizemos a primeira parte dessa revisão aí, para ficarmos bem atentos o que são as conjugações, quais são elas, como eu identifico, os modos verbais também, quais são eles e o que cada um indica. E aqui, ó, nós temos os tempos verbais. Sempre conversamos que os tempos básicos, falamos isso segunda-feira, que os tempos básicos, ó, são esses três aqui. O pretérito, que nós já sabemos que significa passado, o presente e o futuro, que é aquela dica de, na dúvida, para saber se é um verbo ou não, vocês vão brincar aqui, ó, com esses três tempos. Se você conseguir fazer isso, aquela palavra ali realmente é verbo. Se isso não deu certo, é porque essa palavra pertence a uma outra classe gramatical. Por que isso vai acontecer? Porque somente os verbos trabalham com essa ideia de tempo. Bem, vimos os básicos, porém, nós não temos apenas essa situação. Vamos pegar o pretérito aqui, ó, que representa passado, e vamos fazer aqui, ó, a divisão deles, ó, como nós vimos nas aulas anteriores. O pretérito, nós já sabemos que indica passado. Porém, esse passado ele pode vir de três maneiras. O chamado pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos relembrar a diferença deles? A palavra perfeito indica que os fatos já aconteceram. O imperfeito indica que esse fato ocorreu durante um período no passado e que teve ainda uma certa duração. Por exemplo, aqui, ó, pretérito perfeito. Se eu estou dizendo que é um fato concluído, ele comprou uma calça e um par de tênis. Ponto. Ó, ação ocorrida no pretérito perfeito. Ele comprava uma calça e um par de tênis. Reparem, ó, a ação, ó, durou um determinado tempo no passado. Pretérito mais que perfeito indica um evento que ocorreu antes de outro. Ele comprara uma calça e um par de tênis. Então, nós temos três tipos de pretéritos aqui, todos, claro, que indicam passado, mas o perfeito, ação concluída, imperfeito, uma ação que durou um determinado tempo no passado, o mais que perfeito indica algo que ocorreu antes de outro. O presente refere-se a tudo que está acontecendo no momento, e aqui não tem nenhuma subdivisão. E o futuro também, nós já sabemos que se refere a algo que ainda vai ocorrer. Só que o futuro também, ó, se divide em dois tipos: do presente e futuro do pretérito. Vamos relembrar a diferença dos dois. O futuro do presente indica um evento que vai acontecer, e o futuro do pretérito indica um evento que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado. Então, ó, olha a diferença dos dois. O futuro do presente vai acontecer e o futuro do pretérito, um evento que poderia acontecer, certo?
depois de algo no passado. Então, nós temos que ver aí bastante essa diferença aqui, para na hora de identificar o tempo, eu saber exatamente reconhecer cada um. Então, nós temos aqui, ó, os básicos, pretérito passado, presente e futuro. O pretérito se divide em 3, perfeito, fato ocorrido, imperfeito, fato que dura um determinado tempo, mais que perfeito, indica um passado, algo que aconteceu antes do outro. O futuro, também 2 divisões, o futuro do presente, algo que vai acontecer, e o futuro do pretérito, algo que poderia ter acontecido. Então, nós temos aqui, ó, informações bem importantes. Vimos os 3 tipos de conjugações, a primeira, a segunda e a terceira. Todos os verbos terminados em ar, primeira. Segunda, incluindo o or também, segunda conjugação. E o ir, terceira. Vimos lá os 3 modos verbais: modo indicativo, fato certo. Modo subjuntivo, incerto. E o modo imperativo, ordem, conselho, pedido. Vimos aqui os tempos verbais básicos, pretérito, presente e futuro. Vimos todos os tempos que se encaixam no modo indicativo, lembrando que esse modo indicativo é fato que certo. E agora nós vamos dar um pulinho lá para os encontros vocálicos. Quando se fala em encontros vocálicos, a palavra vocálicos está ligada a uma outra palavra que vocês conhecem, chamadas vogais. Como que esses encontros podem ocorrer dentro de uma palavra? Nós temos 3 tipos aqui, ó: o ditongo, o tritongo e o hiato. A melhor forma de identificar um encontro vocálico em uma palavra é separá-la em sílabas. Lembrando que nós podemos ter ditongo e hiato em uma única palavra. Como assim, professora? Na separação, você vai observar que numa sílaba ficaram 2 vogais juntas e essa terceira sílaba ela ficou separada em outra sílaba. Então, aí eu tenho um ditongo e um hiato. Professora, mas 3 vogais não é um tritongo? Sim, com certeza. Mas sabe qual a diferença? No tritongo, as 3 vogais ficam na mesma sílaba. Quando eu falo que pode ter um ditongo e um hiato ao mesmo tempo, quando você for separar a sílaba, numa sílaba você terá 2 vogais juntas e essa terceira vogal vai ficar em outra sílaba. Por isso que você tem um ditongo e um hiato ao mesmo tempo. Então, quer dizer que o ditongo, ó, o di, lembra o quê? O encontro de vogais. Só relembrando que esse encontro é de vogal e semivogal. Qual a diferença de vogal e semivogal? A vogal é pronunciada mais forte do que a semivogal. Isso quer dizer, então, que a semivogal é mais o quê? Fraca. Relembrando, vogal é pronunciada de maneira mais forte e a semivogal de maneira mais fraca. Reparem aqui, ó, caixa e mal. Repare que o A ficou mais forte aqui, ó, caixa, mal. Reparem que o A aqui, ó, o som foi mais forte, então por isso ele foi chamado de vogal e as outras 2 de semivogal, porque o som é mais fraco. Olha aqui, ó, a separação, o A e o I na mesma sílaba e o A e o U na mesma sílaba. Aqui nós temos uma palavra dissílaba e aqui nós temos uma palavra monossílaba. Eu não separo mal, não existe isso. Então, a dica é sempre essa aqui, ó, separar a palavra em sílabas. Se o ditongo, eu estou dizendo que são 2, o tritongo, o tri já vai me lembrar 3. E aí nós teremos 2 semivogais e uma vogal. Por que 2 semivogais? São 2 mais fracas com uma mais forte. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, ó. Olhem aqui as 3 na mesma sílaba. Então, eu não tenho aqui uma possibilidade de ditongo e hiato, porque as 3 ficaram juntas, ó. Paraguai e saguão. Repara que o A aqui, ó, o som foi mais forte. Então, no tritongo é semivogal, vogal e semivogal. Semivogal, vogal e semivogal. Ok? Na mesma sílaba. Por isso que vocês precisam separar. Ah, professora, eu faço de cabeça. Sim, mas você pode fazer isso errado.
Então, lá no exercício, faz um cantinho, se não estiver pedindo para separar, você faz sua anotação lá no cantinho e confira se realmente a separação está correta e que tipo de encontro você tem ali. E o hiato, nós teremos aqui, ó, duas vogais. Porque as duas têm o som forte. Ó, sa, u, d. Sa, i, da. Ba, u. Reparem que o som das duas tem a mesma intensidade. Por isso que elas ficam, ó, em sílabas separadas. Aí, nesse caso, nós temos o hiato. Então, recapitulando, ditongo, duas vogais na mesma sílaba, uma vogal e uma semivogal. Vogal é mais forte, semivogal é mais fraca. Tritongo, tri, lembram três? Então, eu terei duas semivogais com uma vogal na mesma sílaba. O hiato, as vogais ficam em sílabas separadas, e aqui eu não tenho semivogal porque as duas têm a mesma intensidade, as duas são fortes, por isso que cada uma fica em uma sílaba. E aí nós vimos também essa acentuação dos ditongos abertos. Já sei o conceito de ditongo, que é o encontro de vogal e uma semivogal. E aí nós vimos que são acentuados sempre que estiverem em sílaba tônica. O que é sílaba tônica? A sílaba mais forte de uma palavra. Detalhe, toda palavra tem uma sílaba tônica, que é a mais forte, mas não necessariamente ela precisa ter acento. Recapitulando, sílaba tônica, toda palavra tem, que é a sílaba mais forte. Pode ser acentuada ou não. E aqui, ó, a sílaba tônica com ditongos abertos, aquele som todo aberto, em paroxítonas, nós não vamos ter mais acentos. O que são paroxítonas? Sílabas tônicas na penúltima sílaba. Lembra que nós contamos de trás para frente? A oxítona é a última, paroxítona é a penúltima e a proparoxítona antepenúltima. Então, nas oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, nós colocaremos acento aqui. Monossílabos tônicos, que são aquelas palavrinhas de uma sílaba só, e aqui, ó, o acento também ocorre. Eu quero atenção aqui, ó, que o exercício que algumas pessoas se equivocaram foi exatamente esse daqui, ó. Não acentuadas são as paroxítonas. Com um novo acordo ortográfico, essas palavras aqui, ó, não possuem mais acento. Reparem, ó, que nós temos aqui, ó, o encontro na penúltima sílaba. Aqui, galerinha, ó, o que eu falei para vocês de ditongo e hiato na mesma sílaba. Na mesma palavra, desculpa. Olha aqui, ó, geleia. Se eu fosse separar geleia, seria geleia. Aqui, ó, reparem, existem três aqui, certo? Na escrita. Mas quando eu faço separação, essas duas ficam juntas e esse A fica separado. Então, aqui nós temos um exemplo de ditongo e hiato ao mesmo tempo, ok? E aí, vocês fizeram, ó, deixei até a data aqui, ó. Esse exercício foi passado para vocês no dia 23/6. E aqui, ó, o gabarito vai aparecer logo depois. E aqui vamos recapitular o que vocês tinham que ter feito. No exercício número 1, grife os verbos das orações a seguir. Mamão com açúcar. Era só passar um tracinho lá embaixo do verbo. Ah, professora, mas nós estamos no hoje, não tem problema, você ia fazer a marcação do mesmo jeito. Letra A. Os alunos leram um livro. Qual a única palavra? Isso, teve gente que imprimiu, teve gente que tirou foto, fez um caderno e mandou. Eu gostaria aqui, ó, pessoal, qual é o verbo da letra A? Alguém poderia responder aqui para mim? Qual é o verbo? Os alunos leram um livro? Isso aí, Arthur. Leram. Então, na letra A, a única palavra que indica tempo verbal é o leram. Esse exercício aqui, muita gente acertou. Algumas pessoas esqueceram e marcaram lá os determinantes. Por exemplo, os. Os é artigo. O exercício pediu, ó, verbos. Ok? Então, a letra A, né? Leram. E a B, pessoal? Muitas pessoas viajam nas férias.
Quem é o nosso verbo aí? Viajam. Isso aí. Ó, vão colocando aí, vão mandando as respostas para mim aí no chat, hein? Tem gente que não está se manifestando, hein? Letra C. Hoje é dia 7 de fevereiro. Quem é o verbo aí? É isso aí. D. Talvez eu participe do campeonato. Qual é o verbo agora? Da letra D. Participe. Isso aí. Então, ó, letra A, leram. B, viajam. Letra C, o é. E a letra D, participe. Letra E. Gosto muito de meus pais. Qual é a palavra aqui que é verbo? Gosto. Isso aí. F. Seremos bons amigos. E agora? Seremos. Ó, reparem que os tempos estão mudando. Eu estou olhando aqui as respostas. Um monte de gente mandando aí para mim. Vamos ver quem é rápido aí para responder, hein? Letra G. Fiz todas as atividades. Isso aí, o fiz. Difícil, pessoal, esse exercício? Tranquilo, não era? Era só grifar os verbos. Só que algumas pessoas aí acabaram marcando mais de uma palavra. Então, era só o verbo que eu queria. Olha o exercício número 2. Para tudo agora, sexto ano. Esse exercício 2, vocês arrumaram uma confusão, colocaram a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Não foi nada disso que eu pedi. Olha só. Identifique a conjugação dos verbos nas orações a seguir. Eu vou ler a letra A, vocês vão dizer para mim qual é o verbo. Parecido com o que a gente acabou de lá, só que a resposta do 2 é outra coisa. Cantamos uma música romântica. Quem é o verbo agora? Isso aí, Natan. Cantamos. Cantamos vem de que verbo? E aí? Cantar. Se cantamos veio de cantar, a resposta aqui do lado era primeira conjugação e não primeira pessoa do plural. Isso aí, ó. Tem gente que já está lembrando e vai ver aí se acertou ou não. Então, ó, presta atenção, ó. Identifique a conjugação. Isso aqui foi uma atividade avaliativa do primeiro trimestre. Então, vamos lá. Mas eu vi lá que você tinha acertado tudo, Débora. Ó, repetindo então. Cantamos veio de cantar. Aqui do lado, primeira conjugação. Nós vimos lá todos os verbos terminados em A, primeira conjugação. Letra B. Sonhei com você. Quem é o verbo? Sonhei. Isso aí, pessoal. Sonhei vem de quê? Sonhar. Qual a resposta da letra B? Primeira, segunda ou terceira conjugação? E agora? O que nós vamos colocar aqui do lado? Primeira conjugação, porque também é terminada em A igual a letra A. Somos bons amigos. E agora? Quem é o verbo? Somos. E agora? Que conjugação? Isso. Segunda conjugação. Verbo terminado em er. Não fui à escola ontem. Que bom que vocês estão lembrando, hein? Letra D. Qual é o verbo? Fui. Isso aí. Fui vem de que verbo? Ir. Muito bem. Achei que alguém ia falar for, hein? E aí? Se é ir, que conjugação eu tenho então agora? Vai que alguém coloca aí for, né? Terceira conjugação. Isso aí, Manuel, porque ir termina com ir, que é a mesma terminação de sorrir, por exemplo. Terceira conjugação. E a letra E, compusemos uma bela canção. O verbo é esse, compusemos. Isso aí, pessoal. De que forma? Caramba, ó, vocês agora lembraram, hein? Compor. Compor é de que conjugação? Não está escrito lá, mas eu falei com vocês. Segunda conjugação. Muito bem, Davi. Por quê? Todos os verbos terminados em or também são da segunda conjugação. Não tem quarta conjugação e nem quinta conjugação, não, viu? Letra F. Não partiremos o bolo agora. Isso aí, ó. O pessoal tá rapidinho para responder. Partiremos vem de partir. Qual conjugação? Terceira conjugação. Show. E aqui vocês, né? Eu tô falando vocês, mas quem acertou sabe.
Tem que prestar atenção. O exercício pediu conjugação e não a que pessoa eu estava fazendo referência no exercício. Então, algumas pessoas aqui, ó, trocaram essas respostas. E agora? Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. Então, os verbos todos estão no infinitivo e vocês tinham que observar aqui, ó, o tempo desse verbo. Então, na letra A, o verbo estudar tinha que aparecer no futuro do presente do indicativo. Lembrando que futuro do presente é algo que ainda vai ocorrer. Na letra B, o ter no presente do indicativo. Então, vamos ver aqui, ó. Pensem aí. Como vai ficar estudar aqui no futuro do presente? Isso aí, ó. Estudarei. Preciso passar no vestibular, por isso estudarei muito. Show. Algumas pessoas trocaram isso aqui também. Sabe o que fizeram? Pegaram o verbo do jeitinho que estava aqui, ó. Escreveram estudar, ter. Meu Deus do céu, gente, tem que prestar atenção, ó. Conjugar, nós não falamos desse jeito aqui. Vou falar minha estudar? Claro que não. Presta atenção aí, ó, nessas respostas que vocês estão colocando aí, hein? Letra B, agora o ter no presente do indicativo. Isso aí, ó. Agora calma aí, ó. Algumas pessoas colocaram temos. Quem é que está tendo lembrança? Ah, percebeu, né, Davi? E agora, tenho boas lembranças da minha infância. Eu estou falando de mim, então é a primeira pessoa. Ó, temos duas pessoas agora aqui, Marcela e Bruna. Ó, pretérito perfeito. Ação concluída. Isso aí. Marcela e Bruna foram ao cinema ontem. Isso aí. Teve gente que escreveu, sabe o que, pessoal? Iram. Tem lógica uma coisa dessas? Iram, pessoal. Não existe isso, vocês ficam rindo aí, mas é verdade. Vamos lá, letra D. Nesta vida, colher, presente do indicativo. O que é que nós vamos colocar aqui? Nesta vida, colhemos o que plantamos. Isso aí. Letra E. O Pedro jogar, futuro do presente do indicativo. Pedro jogará futebol muito bem se tiver oportunidade. Foi muito bom ali quando eu vi a resposta do Cauã, que isso, estou vendo o Anderson ali também. Se vocês não colocarem acento na última vogal, vocês sabem que não é mais futuro do presente, né? Vai ficar jogar. Jogar é uma coisa, jogará é outra. Isso aí, Davi, muda totalmente o sentido. Mudando o sentido, eu mudo o tempo verbal. Ah, professora, mas é só um acento. Um acento faz toda a diferença. Ok? Então, atenção a isso, porque algumas pessoas esqueceram de colocar o acento. Aí, infelizmente, eu não tive como considerar a resposta correta. Poxa, professora, um acento só? Sim, mas aqui, ó, o futuro é do presente. Se eu tiro o acento, eu estou falando de outro tempo verbal. Atenção para essa informação, hein? Ó, de novo, futuro do presente. Os homens, e agora? Tocarão. Ótimo, estou vendo um monte de gente ali colocando certinho. Quando nós estudamos verbos, nós vimos as terminações an e ão. Lembram disso? An, que é AM, é o que, pessoal? Passado. E ão é futuro. Então, tem que ter cuidado aí. Algumas pessoas trocaram a terminação também. Escreveu errado, errou o exercício. Então, vamos lá. Os homens tocarão viola durante a serenata. Letra G. Maria Eduarda, essa atividade já foi feita, fica tranquila, eu estou revisando, tá bom? Já foi fechado o primeiro trimestre. Letra G. O aluno, ó, ganhar, futuro do presente. Ganhará. Isso aí. Letra H. A menina, ó, para tudo. Pretérito imperfeito, lembra? Ó, ação que ocorreu durante um tempo. E aí? A menina, eu vi que o Cauã colocou ali, valeu, Cauã, Davi, falava alto durante as aulas. Conheço tanta gente que faz isso, né, pessoal? Mas depois a gente fala sobre isso, ok? Viram como é fácil? Só tem que ler com atenção.
Tem que prestar bastante aqui, ó, atenção na pergunta, no que vocês têm que responder. Outro exercício aqui, ó. Teve gente que fez, sabe o que nesse exercício? Saiu marcando em cada letra uma palavra. Isso não existe. Você tinha que olhar todas as alternativas e marcar uma letra. E não na letra A marcar uma palavra, na letra B outra. Meu Deus, vamos lá então, ó. Marque a alternativa cujas palavras apresentem encontros vocálicos classificados como ditongos. Aí vem aquele recurso. Podia ter usado uma folhinha de rascunho lá em casa, na casa de vocês, separando todas as palavras e confirmando as que tinham ditongos em todas as alternativas. O que é ditongo, pessoal? Encontro de quê? De uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, olha só de olhar aqui a letra A, eu já vejo que tem dois problemas aqui. Primeiro, vamos para a última palavra aqui, caranguejo. Olha só, saíram. Olha que o I está com um acento. Então, esse A e o I ficam separados. Então, a letra A estaria errada. Eu teria aqui, ó, bebedouro. Mas eu preciso marcar uma que todas tenham ditongo. Extinguir, iguais, ação. Ó, já tem um tritongo aqui no meio. Basta uma estar errada que eu já não preciso marcar mais. Letra D, ó, circuito, trouxeram de áspero. Ó, olha o A com acento aqui, também fica separado. Então, eu já tenho aqui uma alternativa errada. Cabeleireiro, gênio e tireoide. E aí, hein? Qual é a letra? É a D? Atuou, mooca, alguém. Então, vamos lá, hein? Letra D. Depois eu vou passar o gabarito dessa aí. Quem está na dúvida ainda vai pensando. O pessoal está respondendo que é a letra D. Depois nós vamos confirmar. E na número 5, o que vocês tinham que fazer? Respectivamente, é na sequência. Vocês tinham que marcar aqui, ó, uma alternativa. Lembrando que vocês tinham que justificar, tá bom? Tem que ser nessa ordem aqui. Um hiato, um ditongo e um tritongo. Exatamente a mesma, na ordem que eu pedi aqui. Para ser um hiato, as vogais, sílabas separadas. Ditongo, 2 juntas. E tritongo, 3. E aí? Tem gente que já está falando aí para mim qual é a alternativa. Vamos pensar aí. Quero que vocês pensem, hein? Todo mundo está apostando que é na letra A, né? Então, vamos se lembrar aí. A 4, vocês disseram que é a D. E na 5, vocês estão dizendo que é a A. Vamos ver, tem gente já mudando de opinião aí na 5. Olha só. Só uma dica. Algumas pessoas colocam a letra D aqui, ó, na 5. A primeira palavra que aparece aqui é Uruguai. U-A-I. 3 na mesma sílaba. Isso é um tritongo. A ordem tem que ser essa, ó. Hiato, ditongo e depois tritongo. Se na letra D eu já começo de cara com um tritongo, a letra D já está errada. Porque tem que ser na ordem que o exercício pediu. Isso, igual o João acabou de falar. O hiato é a primeira, a segunda é o ditongo e a terceira é o tritongo. Então, pense aí na alternativa da 5. Vou repetir, a 4, vocês disseram que é a D. Na 5, algumas pessoas falaram A e outras falaram a D. Aí a D eu já dei uma dica aqui, ó. O Uruguai tem tritongo, porém não é a primeira. Isso, ó, tem gente que já pegou aí. Vamos ver então, hein? Vou passar. Pensando aí. E a 6, ó. Vou deixar essas 3 para vocês irem pensando. Exercício 6, ó. Réis. Nós temos uma palavra aqui monossílaba, ou seja, uma sílaba só. Vocês tinham que marcar uma alternativa onde todas as palavras são monossílabas com ditongo. O que quer dizer isso? Uma sílaba só e com ditongo presente. Teve gente que marcou, por exemplo, a primeira alternativa, ó, café. Café nem ditongo tem, pés também. Então, vamos ver, ó, tem gente que está colocando
a última alternativa, porque aqui não tem letra, né? Colocando a última alternativa. Eu vou ler as palavras da última alternativa: dói, véu, céu e sóis. Ó, repare que aqui eu tenho café e giló na primeira alternativa. Ó, a segunda já começa com mar, nem ditongo tem. Ó, quem já prestou atenção aqui, ó, no grupo de palavras já matou a charada de qual é a alternativa, hein? E aí? É a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? O que vocês acham? A quarta, isso. Quem colocou a última é a mesma coisa. Então vamos conferir o gabarito agora se vocês acertaram esses exercícios, hein? Vamos lá, ó. Gabarito do número 1. Leram, viajam, participe, gosto, seremos e fiz. Prestem atenção aqui, hein, que algumas coisas mudaram aqui. Essa aqui é a número 1, aquela de marcar os verbos, hein? Todo mundo acertou? Joia. Número 2, que era aquela de conjugação, ó. Cantamos, vem de cantar, primeira conjugação. Sonhei, sonhar, primeira conjugação. Somos, ser, segunda conjugação. Fui, vem de ir, terceira conjugação. Compusemos, vem de compor. Aqui eu coloquei do arcaico compoer, porque vem de outra língua, tá? Por isso que aqui, ó, antigamente ele tinha o er, por isso que hoje ele faz parte da segunda conjugação. Partiremos, partir, terceira conjugação. Vamos para o próximo. Número 3, vocês tinham que colocar lá os verbos naqueles tempos pedidos. Estudarei, tenho, foram, colhemos, jogará, ó, o acento aqui, ó, senão não vira futuro do presente. Tocarão, ó, o a, o tio aqui, ganhará, ó, com acento e falar. Tem gente que acertou tudo no dia que eu olhei, mas tudo, tudo, tudo. Número 4, vamos observar a 4 aí, ó. Quem disse que a 4 era a letra D, acertou. Justificativa. A alternativa D é a única alternativa que apresenta o encontro vocálico, né, ditongo, duas juntas em todas as palavras. Aí eu separei aqui, ó, cabeleireiro. Temos até 2 ditongos aqui, ó. Gênio, ó, o i, o junto. Tireoide, as 3 possuem ditongo. E a 5, letra A. Lembra que a sequência era hiato, ditongo e tritongo? Teve gente que trocou essa daqui, ó. Letra A. Diáspora, balões e Paraguai. Olha a dica aqui, ó. Separando, vocês não erram, ó. Diáspora, o i ficou aqui e o a aqui. Ditongo, ó, o o e o i juntos. E Paraguai, o a e o i juntos. E a 6, quem disse que era a última alternativa, igual a réis, acertou. Ó, dói, véu, céu e sóis. Todas com acento, todas com ditongo e todas com uma sílaba só. A regra de acentuação aqui é a de ditongos monossilábicos abertos. Vocês tinham lá no caderno de atividades. Era só consultar o material. Para encerrarmos o nosso encontro de hoje, olha o que eu coloquei para vocês. Aprenda com o ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã.